Quando se fala sobre Sodoma e Gomorra, logo vem à mente as cidades marcadas pelo pecado que Deus decidiu destruir com toda a sua ira. Porém, há muito mais nessa história do que aparenta à primeira vista. Se você está intrigado com esse assunto, continue conosco, porque aqui no canal Era Divina, você sempre é bem-vindo. Essa narrativa tem uma forte conotação religiosa, encontrada na Bíblia, e é frequentemente utilizada para destacar os grandes pecados que levaram à condenação dessas cidades. Por isso, é importante ressaltar que nosso objetivo é apenas contar a história das antigas cidades de Sodoma e Gomorra e seus habitantes. Conforme descrito no livro de Gênesis do Antigo Testamento, as cidades de Sodoma e Gomorra foram aniquiladas pela ira divina devido à sua completa depravação e perversidade. Segundo as Escrituras, Deus decidiu punir essas cidades, reduzindo-as a cinzas e enxofre, em um ato de justiça divina. Tudo começou quando dois viajantes, que mais tarde se revelaram ser anjos enviados para executar a destruição das cidades, chegaram às portas de Sodoma. Lá, encontrarão-se com Ló, um homem justo que os acolheu em sua casa. Ló vivia com sua esposa e suas duas filhas. Apesar de residirem em uma cidade conhecida por sua imoralidade, a família de Ló era conhecida por sua hospitalidade e gentileza. Apesar de a história de Sodoma e Gomorra ter se tornado famosa principalmente por seu aspecto sexual e moral, segundo a Bíblia, o maior pecado dos sodomitas, que mais desagradou a Deus, foi o fato de eles virarem as costas para os estrangeiros, negligenciarem os necessitados e demonstrarem muito orgulho e arrogância. Por outro lado, Ló e sua família agiram de forma completamente diferente. Quando Ló convidou os viajantes a entrarem, ele não apenas os acolheu, mas preparou um banquete para eles. No entanto, a paz foi interrompida quando os sodomitas, curiosos com os forasteiros desconhecidos, cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os dois viajantes. É importante notar que a palavra conhecer na Bíblia tem diversos significados, incluindo a referência a relações sexuais. Embora alguns interpretem de forma mais literal, no caso dos sodomitas, a intenção era claramente abusar sexualmente dos anjos disfarçados de viajantes. Diante da situação tensa, Ló tentou acalmar os ânimos oferecendo suas filhas virgens em troca da liberdade dos viajantes. No entanto, os sodomitas recusaram a oferta e atacaram a casa da família. Os anjos, então, intervieram, cegando os sodomitas com seus poderes sobrenaturais, permitindo que Ló e sua família escapassem. Na manhã seguinte, os anjos reuniram Ló, sua esposa, filhas e outras pessoas e os conduziram para fora da cidade antes que Deus iniciasse a destruição de Sodoma e da cidade vizinha, Gomorra. Segundo relatos, Deus lançou fogo e enxofre sobre as duas cidades, destruindo tudo e todos que ali estavam. No entanto, durante a fuga, os anjos advertiram a família para não olhar para trás. Infelizmente, a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás, possivelmente por apego aos seus bens materiais deixados para trás. São várias as teorias levantadas sobre por que ela olhou para trás, mas independentemente do motivo, no momento em que virou, ela foi transformada em um pilar de sal. A história de Ló e sua família é relatada na Bíblia até o momento em que deixam a cidade, conhecida como Zoar, e Deus inicia a destruição. Depois disso, temos apenas citações de apóstolos sobre os pecados e atrocidades comparados aos cometidos em Sodoma e Gomorra. As cidades de Sodoma e Gomorra, conforme descritas nos relatos bíblicos e confirmadas por geógrafos e pesquisadores, estavam situadas na região que hoje é conhecida como Mar Morto. No entanto, a questão que ainda intriga muitos é como essas cidades foram destruídas e se deixaram vestígios que corroboram os relatos históricos. Seguem alguns estudos interessantes. Impacto de asteroides gigantescos. Alguns estudiosos sugerem que um asteroide com mais de 1 km de dimensão poderia ter passado próximo à superfície terrestre, causando uma onda supersônica e temperaturas extremamente altas, resultando na destruição das cidades. A narrativa bíblica fornece insights sobre os eventos que cercaram a destruição de Sodoma e Gomorra, contribuindo para a compreensão dessas teorias. Terremotos e liquefação. Outra teoria aponta para a ocorrência de um grande terremoto na região durante a Idade do Bronze, que teria causado um deslizamento de terra e liquefação do terreno sobre as cidades, destruindo-as por completo. A Bíblia, por meio de seus relatos, oferece uma perspectiva histórica valiosa que pode corroborar ou complementar essas teorias.
Invasão por povos estrangeiros. Alguns pesquisadores sugerem que Sodoma e Gomorra poderiam ter sido invadidas e incendiadas por povos estrangeiros, explicando o abandono repentino das cidades e o derretimento parcial de artefatos encontrados. A narrativa bíblica descreve os pecados das cidades e o julgamento divino que resultou em sua destruição, fornecendo um contexto importante para essas teorias. Combinação de fatores. Há ainda a hipótese de que uma combinação de fatores, como terremotos seguidos por incêndios e invasões, possa ter contribuído para a destruição das cidades, deixando vestígios de fogo e enxofre, como descrito na narrativa bíblica. A Bíblia desempenha um papel crucial na compreensão dessas teorias, fornecendo o contexto histórico e religioso necessário para interpretar os eventos relacionados a Sodoma e Gomorra. Assim, a Bíblia é uma fonte fundamental para o entendimento do fim de Sodoma e Gomorra, fornecendo relatos detalhados que ajudam a contextualizar e validar várias teorias propostas pelos estudiosos ao longo dos anos. Você deve estar se perguntando como essa história se encaixa nesse contexto, não é mesmo? Bem, os pecados cometidos pelos sodomitas foram muito além da simples promiscuidade. Eles incluíam orgulho, opulência, falta de hospitalidade e arrogância. Então, quem seriam os verdadeiros sodomitas nos dias de hoje? Aqueles que vivem uma vida promíscua, ou aqueles que julgam e se orgulham de suas próprias convicções? É realmente complicado determinar quem seriam os verdadeiros sodomitas nos dias de hoje. Sim, existiam os promíscuos naquela época, assim como existem hoje em dia. Mas entre os habitantes dessas duas cidades, também havia os gananciosos, orgulhosos e arrogantes, que viravam as costas para os estrangeiros, os pobres e os necessitados de sua própria cidade. Uma situação bem complexa, não é mesmo? No entanto, é importante lembrar que na Bíblia, Jesus nos ensina que falhar em acolher qualquer pessoa é falhar em acolhê-lo. Independentemente da existência histórica de Sodoma e Gomorra, essa narrativa serve como um poderoso lembrete dos valores fundamentais de compaixão e acolhimento. Portanto, que possamos aplicar esses princípios em nossa própria vida, buscando sempre estender a mão aos que precisam e acolher aqueles que estão ao nosso redor. Ao praticarmos o amor e a compaixão, contribuímos para um mundo mais justo e humano.